Ni hao, pessoas que moram num país que vai ser invadido pelo Donald Trump. Tudo bem com vocês? É assim, começou, né? O cara nem assumiu ainda e ele já tá na loucuragem. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ameaça renovada de Donald Trump de atacar cartéis em solo mexicano e da resposta da presidente do México, Claudia Sheinbaum, de que não aceitará ataques estrangeiros ao seu país. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e Se inscreve aí no meu canal, deixa like, joinha, deixa um comentário aí o que vocês acham das maluquices do Trump. acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump prometeu medidas drásticas para conter o fluxo de fentanil e combater os cartéis no México, promessas que incluíram até mesmo a possibilidade de ataques militares a laboratórios de produção, a classificação de cartéis como organizações terroristas e até a imposição de tarifas de 25% sobre produtos mexicanos, caso o governo de Claudia Sheinbaum não conseguisse conter o problema. Assim, vamos por partes aqui, né? Ataques no México e Estados Unidos já faz há bastante tempo, né? Os Estados Unidos tem literalmente a DEA, que é policial de narcóticos, né? Policial que trabalha com drogas lá no México. E aí, CIA, Forças Armadas, isso tudo sempre teve, né? E aí eu vou ter que dar uma de Renata Barreto aqui, mas tem um filme muito bom, que é o Sicário, que mostra justamente isso. Um time dos Estados Unidos indo para o México para pegar lá, acho que era um traficante, sabe? Isso acontece, sabe? Não é nada de novo. E esses 25% de tarifa, de taxa aí em cima de produto mexicano não tem como, né? Porque muita coisa de empresas americanas é fabricada no México. Eles fabricam no México literalmente porque a mão de obra é mais barata. Né? A galera que fala, porque fabrica na China, porque é mais barato. Então, a mão de obra do México hoje é mais barata que da China. Então, muita fábrica está se mudando para lá. Monterrey, Tijuana, que fica ali perto da fronteira. Eles produzem lá e atravessam de caminhão para os Estados Unidos. Então, isso aí não vai rolar, né? Porque é uma perda para os dois lados. Perde o México, mas perde as empresas dos Estados Unidos, né? O impacto dessas declarações foi imediato. O México, historicamente sensível a qualquer sugestão de intervenção estrangeira, entrou em alerta, com o governo Sheinbaum intensificando seus esforços contra os cartéis para demonstrar que o país é capaz de lidar com o problema de forma independente. No entanto, a sombra de uma possível ação militar americana continua pairando, gerando tensão não apenas nas relações bilaterais, mas também internamente, onde a opinião pública está dividida. Os números sublinham a gravidade da situação. Em 2023, mais de 76 mil pessoas morreram nos Estados Unidos devido ao consumo de fentanil, um opioide sintético altamente viciante e mortal. Produzido em grande parte no México, o fentanil chega ao mercado americano através de redes bem organizadas de contrabando. E é contra essa tragédia de saúde pública que Trump prometeu agir com mão de ferro, mesmo que isso envolva ações unilaterais como ataques de precisão contra instalações e membros dos cartéis no México. De novo, né? Eles já prenderam vários membros de cartéis do México, né? O El Chapo, que era o principal, um dos principais, né? Traficantes. Prenderam, acho que o filho dele, e aí ele tocou o terror numa cidade lá, acabou com a cidade. Foi um troço pesado, assim. Então tem vários traficantes presos nos Estados Unidos já, traficantes mexicanos. E de outros países também, né? Essa questão do fentanil, ela tem várias camadas. Uma das camadas é que a saúde nos Estados Unidos não é pública. De modo geral, ela é paga e muito cara. Existem situações em que dá para fazer algumas coisas de graça, né? Como eu mencionei na live aí domingo, meu pai já fez cirurgia lá nos Estados Unidos de graça. Mas, de modo geral, tem que pagar e é muito caro. E o que acontece? As pessoas também não têm dia de atestado, de modo geral. Então, se a pessoa faltar no trabalho para ir no médico, além do médico ser caro, ela perde um dia de trampo. As pessoas se entopem de remédio. Se entopem de remédio para poder continuar trabalhando. E aí, elas vão tomando esses remédios cada vez mais fortes, porque não resolve o problema, né?
não resolve o que está acontecendo ali na saúde dela, e parte para opioides, e no caso do opioides é uma parada que vicia, e aí vai embora, né? Vai embora. Então, o problema central do fentanil nos Estados Unidos não é o tráfico de fentanil, não é a China vendendo matéria-prima para produzir fentanil no México. É a porcaria do capitalismo dos Estados Unidos que não dá SUS e não dá dia de atestado. Se as pessoas pudessem ir no médico, tomar dipirona, que é outra parada que não tem nos Estados Unidos, ir no médico, se tratar e fosse de graça e tivesse atestado, o nego não estava assim tupindo de remédio. Cláudia Sheinbaum, a nova presidente do México, enfrenta um desafio monumental. Para apaziguar as ameaças de Trump e preservar a soberania mexicana, o seu governo lançou uma ofensiva contra os cartéis, especialmente o cartel de Sinaloa, conhecido por ser o maior fornecedor de fentanil para os Estados Unidos. Então, Sinaloa era um cartel grande de maconha, né? Aí os Estados Unidos começou a legalizar maconha em vários estados, Sinaloa perdeu o trampo deles. Eles devem continuar produzindo ainda, né? Aí os caras diversificaram, né? Diversificaram a parada. Só que assim, os cartéis no México são responsáveis por uma boa parte do PIB mexicano. Porque é muito dinheiro que flui para os Estados Unidos, muito dinheiro. Então, se acabar com os cartéis do México de uma hora para outra, o PIB do México afunda. Uma das maiores ações foi a apreensão de 1,3 toneladas de fentanil, a maior na história do país. Para supervisionar essas operações, Sheinbaum enviou o seu ministro da Segurança a Sinaloa, uma região onde o crime organizado domina não apenas o tráfico, mas também a política local. Paralelo a isso, o governo mexicano está negociando com os Estados Unidos a criação de uma unidade de elite composta por oficiais mexicanos que seriam rigorosamente selecionados e treinados por agências americanas. Tem tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo. Como se a gente não tivesse visto isso antes lá na Colômbia, nos anos 80 e anos 90. Gente, a guerra às drogas vão sempre vencer. Porque isso aí não é o problema. As pessoas vão continuar usando, elas vão arrumar outro jeito, né? A gente vê essa história de guerra às drogas aí, pô, desde que eu era pequeno lá nos anos 80 com o Pablo Escobar, cara, e não acaba, porque só cresce na verdade, né? Porque as drogas continuam vencendo. Mas esses esforços não são suficientes para acalmar os temores com a população mexicana, especialmente nas regiões mais afetadas pela violência, ainda muito dividida. Enquanto alguns apoiam a colaboração com os Estados Unidos, visto por muitos como a única solução para esse grave problema, outros encaram isso como uma afronta à soberania nacional. Nos Estados Unidos, a postura é clara. A segurança nacional está em primeiro lugar. Donald Trump nomeou Ron Johnson como embaixador no México, uma escolha carregada de significado estratégico. Johnson não é apenas um veterano da inteligência americana, mas também uma figura central em operações militares e de segurança na América Latina. Durante a Guerra Civil em El Salvador, ele assessorou o exército local, consolidando a sua experiência em conflitos assimétricos e operações anti-insurgência. Então ele é um membro ali do Império, né, que já manja de América Latina como dar golpe em país latino-americano. Né? Essa nomeação sugere que o governo Trump pretende intensificar a cooperação militar e de inteligência com o México, com a previsão de que Johnson seja muito mais do que um mero diplomata, atuando como uma ponte direta entre Washington e o Gabinete de Segurança mexicano para coordenar ações mais incisivas contra os cartéis. O seu histórico indica que ele estará profundamente envolvido na formulação de políticas para combater os cartéis e para gerenciar as relações bilaterais em um momento de tão grave tensão. Mas essa colaboração enfrenta desafios sérios, pois qualquer sugestão de intervenção unilateral, como ataques militares sem a autorização do governo mexicano, seria um desastre diplomático. Claro, né? Uma ação como essa violaria a soberania do México, algo que o governo de Cláudia Sheinbaum não pode tolerar sem arriscar uma grave crise interna. Além disso, uma intervenção unilateral dos Estados Unidos teria repercussões. Seria uma invasão, né? Literalmente é uma invasão de guerra. Se os Estados Unidos fizer isso, é invasão. Assim, não que eles já não façam, né?
Não que eles já não façam, a diferença é que é um país que está ali na fronteira do lado, né? Tem um exército na fronteira deles. Não que o México tenha um exército assim, que dê para bater de frente com os Estados Unidos, mas de qualquer forma, né? É um vizinho. É muito mais fácil eles invadir e atacar um país pobre lá do Oriente Médio do outro lado do mundo, que os caras nunca vão conseguir acertar território dos Estados Unidos, né? Mas é isso aí, se eles atacar, é invasão, né? É guerra. Em toda a América Latina. Na história recente, tentativas de interferência estrangeira nessa região frequentemente resultaram em condenação generalizada, tanto por governos quanto pela opinião pública. O México, com seu papel central na diplomacia regional, teria apoio de várias nações latino-americanas, claro, né? O que resultaria em um bloco contra qualquer medida americana mais agressiva. Não, é assim, a gente vê mais e mais os Estados Unidos perdendo força pelo mundo todo, né? E principalmente na América Latina, os países se revoltando e fazendo acordos com a China, acordos com a Rússia e BRICS e comprando petróleo em moeda local ao invés de dólar. Assim, o que os Estados Unidos vai, se eles fizerem algo desse tipo, só vai acelerar esse processo, né? Aumentando ainda mais o sentimento anti-americano que vigora em muitos países da região. Internamente, o governo dos Estados Unidos também enfrenta dilemas. Embora a postura dura de Trump seja popular entre parte da sua base eleitoral, analistas apontam que a eficiência de soluções militares contra os cartéis é limitada. Os laboratórios de fentanil são pequenos, baratos e facilmente deslocáveis, tornando ataques a essas instalações mais simbólicos do que efetivos. E, de novo, não resolve o problema. Por que as pessoas estão tomando fentanil? Por que as pessoas estão tomando opioide? Sabe? Não resolve o problema. Por outro lado, soluções estruturais, como Stop o combate drugs. à demanda por drogas no Parece o Moro, né? Vai botar uma faixa, não cometa crimes. Pare de usar drogas. Os Estados Unidos demandam tempo e grandes recursos. Assim, a escolha de Ron Johnson é vista como um reflexo de uma estratégia bem mais ampla. Pressionar o México a intensificar a sua luta contra os cartéis, enquanto demonstra à opinião pública americana que o governo Trump está agindo de forma decisiva. Contudo, as linhas entre colaboração e intervenção seguem perigosamente tênues. Para compreender a gravidade da situação, é essencial analisar o poder dos cartéis no México. Essas organizações criminosas controlam aproximadamente 1/3 de todo o território mexicano, onde muitas vezes são indistinguíveis do governo local. E eu lembro, acho que foi ano passado, 2023, que eu vi uma história de que os cartéis estavam querendo dividir o México. E aí ia ficar uma parte para cada um, assim, 3 partes. Não sei qual que é o envolvimento dos Estados Unidos nessa história aí. Mas tem um outro ponto que a gente tem que lembrar, que assim, desde o primeiro mandato do Trump, ele sempre falou essas maluquices, né? Vou colocar, tipo agora, né? Vou colocar 100% de impostos nos produtos chineses. Nós vamos atacar o Irã. Nós vamos cobrar dinheiro da Europa para pagar pela OTAN. Nós vamos cobrar dinheiro de Taiwan para pagar pela defesa contra a China. Sabe? Ele sempre tem isso aí, porque isso aí era uma tática do cara lá da campanha dele, que eu esqueci o nome. O cara que até que foi preso, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Que é tipo o que o Bolsonaro fazia, né? Eles copiaram isso. É ficar jogando essas maluquices, porque as pessoas focam na loucura, né? nessas coisas malucas que ele fala, fora da realidade, e não prestam atenção nos problemas reais. Aí eles jogam a mídia para isso aí, olha, vamos cobrar de Taiwan, vamos invadir o México, vamos invadir o Irã, e os problemas da vida real, sabe? Nada disso acontece. A mídia, todo mundo fica falando disso, e os problemas reais vão passando, e eles vão passando a boiada. Usando drones, minas e veículos blindados improvisados, os cartéis travam batalhas violentas, tanto entre si quanto contra o Estado. O estado de Sinaloa é um exemplo claro dessa realidade. Recentemente, o conflito entre as facções lideradas por Ismael Zombada e Joaquim Guzmán López, filho de El Chapo, resultou em mais de 500 mortes e 600 desaparecidos em apenas 3 meses.
Eu não sei se é esse zombado, mas tem um cara que é um dos maiores líderes de cartel do México, que acho que só tem tipo, duas fotos dele. Porque o cara é bem low profile, ninguém sabe onde é que o cara tá, o cara não fica gastando dinheiro, esbanjando, não era que nem o Chapo, né, que ficou rico, saiu, queria até fazer filme. Ele levou um ator lá, o Champagne, lá pra fazer um filme da história dele. É uma maluquice do caramba. A violência em Coalicán, capital do estado, transformou a cidade em uma zona de guerra, com ruas desertas após o anoitecer e ataques constantes a polícias e civis associados a facções rivais. Diante desse cenário, surge a questão: como resolver um problema tão profundamente enraizado? Não resolve. Especialistas apontam que soluções militares, por mais impactantes que pareçam, são apenas paliativas, principalmente no caso da produção do fentanil, que, como referi, é extremamente barata e facilmente deslocável. É como eu falei antes ali, né? Começou com a maconha, aí depois vem o tráfico de cocaína e agora é fentanil. Os caras vão diversificando por vários motivos, ainda tem um tráfico de cocaína muito grande, né? Os Estados Unidos consomem 25% da cocaína do mundo. Bolívia, Peru e Colômbia plantando cocaína, plantando coca, né? Como se não houvesse amanhã. E o povo não vai parar de usar, porque o problema, né, não vai resolver. Por que as pessoas usam droga? Por que existem leis antidrogas? Esse é o problema, né? Essa é a raiz da parada que a gente tem que ir lá e resolver. Não adianta, cara. Não adianta. São mais de 40 anos e os caras não resolvem o problema, né? As guerras continuam, as drogas continuam vencendo a guerra. Além disso, o foco em líderes de cartéis pode criar ainda mais problemas. Nada. A neutralização desses líderes frequentemente gera vácuos de poder, levando a disputas internas e a um aumento ainda maior na violência. Por outro lado, soluções de longo prazo exigem uma abordagem multifacetada, incluindo a redução da demanda por drogas nos Estados Unidos, justamente. O fortalecimento das instituições mexicanas e uma cooperação binacional mais efetiva. É resolver o problema do porquê que os estadunidenses usam tanta droga. E assim, tem que proibir mesmo? Tem que proibir tanta droga assim também? Sabe? Essa é a discussão, né? Precisa proibir tudo? E é por isso que a nomeação de Ron Johnson para a Embaixada dos Estados Unidos no México é vista como uma medida acertada de Trump. O combate aos cartéis mexicanos não é apenas uma questão de segurança, mas um desafio à soberania e à estabilidade de toda uma região. E as decisões tomadas nos próximos meses pelos Estados Unidos e o México terão profundas repercussões, tanto a nível local quanto globalmente. Vai esperar aí para mais um ano, né? As drogas vencendo essa guerra aí, né? E a gente, como eu falei, enquanto não resolver o problema, não vai parar. As pessoas vão continuar usando, né? De um jeito ou de outro.